Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre os universais, um tema muito importante debatido por vários pensadores durante a Idade Média, em particular na Baixa Idade Média. Se bem que esse tema é importante até os dias atuais. O problema dos universais também é conhecido como a querela dos universais. Vocês vão encontrar problema dos universais, querela dos universais. O que nos interessa aqui? Primeiro, definir do que estamos falando. Se eu pego esta estatuetazinha de um bichinho, tá? Isso é algo singular, concreto, individual, é uma coisa. Se eu pego um livro, como esse o Sagrado e o Profano, do Eliade, eu estou pegando uma coisa singular, tá? Este livro. Mas se eu uso a palavra livro, por exemplo, eu estou me referindo a quê? A todo e qualquer livro. Então se trata de um universal. São estas palavras, esses conceitos que nós usamos, que não se aplicam a uma pessoa ou uma coisa, um indivíduo, e sim a um conjunto de indivíduos. Então é isto que se trata de ser um universal. Essa questão dos universais há de surgir com dois filósofos gregos lá na Antiguidade, o Platão e o Aristóteles. Olha, o Platão, ele há de nos falar no mundo das ideias. No mundo das ideias, nós teríamos uma ideia perfeita de cada coisa. Então, primeiro você teria este modelo, essa ideia perfeita lá no mundo das ideias, e depois você teria as coisas aqui. Nós, eu, você, tudo à nossa volta, somos cópias imperfeitas de algo que está no mundo das ideias. O Aristóteles, ao contrário do Platão, ele vai buscar nas singularidades, tá, este universal. É a partir das singularidades que nós abstraímos e formamos um conceito em nossa mente. Porque essas singularidades é matéria mais forma. E a partir da forma, tá, de vários indivíduos, eu posso rotulá-los como homem ou como mulher, tá? Vendo a essência dessas coisas, a forma. Então assim eu vou criar uma espécie de conceito. Trata-se também de um realismo, só que um realismo moderado. Então a origem do realismo vai se encontrar tanto em Platão, tanto em Aristóteles. Ali você não tem ainda o problema dos universais. Eles estão tratando o quê? Do singular e da pluralidade, de uma coisa isolada e do múltiplo. Como é que eu vejo a multiplicidade das coisas? Aliás, esse problema vem até de antes. Se nós formos pensar em Parmênides e Heráclito, tá? O uno ou o múltiplo, a mudança. Mas como isso vai nos chegar na Idade Média? Primeiro nós vamos ter Porfírio, que vai estar escrevendo em grego. Porfírio nasce no ano de 234 e falece no ano de 305 depois de Cristo. Ele escreve um comentário a Aristóteles. Então, ele está ali posicionado entre o século III e o século IV, e o prefácio que ele faz ao seu livro vai ser traduzido depois por Boécio. Boécio, que nasce em 480 e vem a falecer em 524 depois de Cristo, ou seja, entre os séculos V e VI, é Boécio que, ao traduzir o Porfírio do grego para o latim, porque a língua predominante na Europa Ocidental, a língua culta, era o latim, não era o grego. Então, quando ele traduz para o latim, é que começa a querela dos universais. Então, o surgimento dela realmente vem a partir de Boécio, da tradução que ele faz da obra do Porfírio, que faz, por sua vez, uma referência a um problema aos gregos antigos, lá de Aristóteles, tá, de Platão. Que basicamente aquilo que está à nossa volta são somente coisas, quando eu
eu me refiro a elas, são coisas ou são somente palavras? Quando eu pego, sei lá, eu tenho um banquinho aqui, tá? Isto aqui é uma coisa, tá? Aí se eu falo banco em geral, tá? Eu estou me referindo a quê? É somente um som? É somente uma palavra? Ou tem uma existência? A palavra banco, no sentido de sentar, não banco de dinheiro, não? Um banquinho, ela tem uma existência real, concreta? Como que este universal, a palavra banquinho, vai se aplicar a um monte de banquinhos? Como o universal cadeira vai se aplicar a toda e qualquer cadeira? Se eu falar cama, veja, eu tenho uma cama aqui, você tem uma cama aí, provavelmente são diferentes, mas as duas coisas vão ser chamadas pelo mesmo nome, cama, que é o universal. O singular é a verdadeira cama na qual você se deita. Então, esta coisa, como é que se dá essa relação entre as coisas e as palavras que nós usamos para designá-las? A partir da introdução dessa problemática por Boécio, que é ele que vai colocar em língua latina, vamos ter o acréscimo ainda da problemática cristã, a teologia cristã. Pois veja, dentro da teologia cristã você tem um Deus único, e é um Deus criador. Não cabe pensar no mundo das ideias de Platão. Isso aí foge realmente à teologia cristã. Como é que eu vou ter um mundo das ideias, um lugar que só tem ideias, e onde é que entra Deus? Essas ideias são eternas. E Deus? Tá? Então, a forma que foi encontrada para trabalhar isto dentro do mundo cristão foi imaginar que na mente de Deus, deste Deus Criador, nós teríamos as ideias perfeitas. As ideias de Platão, elas deixam o mundo das ideias e vão para a mente de Deus, deste Deus cristão. Então, na mente de Deus, eu teria uma ideia, um modelo, uma forma de tudo aqui. Nós somos imperfeitos dentro desta visão, porque nós somos cópias, ou nós somos exemplos, tá, de uma ideia perfeita que está ou no mundo das ideias de Platão, ou na mente de Deus, no mundo cristão. Então nós somos exemplos, aí vem o exemplarismo, exemplo dessas ideias perfeitas na mente de Deus. E a questão do universal, ela vai se contrapor, como eu falei, ao individual. Ela vai se contrapor, o universal vai se contrapor ao singular, ao particular e ao concreto. O universal é justamente o oposto, porque ele é o conjunto de vários singulares. Ele é o conjunto de vários particulares, de vários individuais. O indivíduo Pedro é um só, é o Pedro, o Manuel, a Cristina. Mas se eu junto vários e vários indivíduos, eu posso, por exemplo, usar o universal humanidade para me referir a eles. Vários, uma centena de indivíduos é a humanidade. Humanidade é universal. O cachorrinho que de repente você tem em casa, ou que seu vizinho tem em casa, aquele cachorrinho que tem um nome próprio, tá? É um indivíduo, um individual. Mas cão, a palavra cão é universal, porque se aplica a um monte de cães, cães grandes, cães pequenos, cães gordos, peludos, tá? Então, este é o universal. E a questão toda na Idade Média não é nem a questão epistemológica, ou seja, a teoria do conhecimento, saber a verdade, como surge o conhecimento, o que valida um conhecimento ou não, que torna algo verdadeiro ou não. A questão é outra. Na Idade Média, a questão dos universais está em saber o seu status ontológico, ou seja, se ele existe concretamente ou não. Existe o universal? Existe o universal humanidade? Da onde vem a humanidade? Da onde vem o universal gato, que vai se aplicar a um monte de bichanos? Da onde surge isto? A ideia de Platão, como eu disse, no mundo das ideias. Passou para o cristianismo na mente de Deus,
Porque Deus criou tudo a partir das ideias que estavam na mente dele. Então a ideia perfeita de um cão e de um gato está na mente de Deus. Se vamos buscar Aristóteles, não. Está na minha mente. Por quê? Eu vou olhar as coisas à minha volta, os singulares, tá? Que são compostos por matéria e forma. Eu vou abstrair a forma de vários indivíduos e a partir dessas formas eu vou compor um conceito abstrato na minha mente, tá? Do que é esta coisa. Isto é um gato, tá? Isto é um cão. Existe uma divisão. E cada autor medieval tem a sua posição nesse tocante em relação aos universais. São vários autores. Tá? Eu vou dar uma divisão clássica para isto. Mas é claro que quando a gente for para o indivíduo, o autor fulano de tal, tá? Por exemplo, o Pedro Abelardo, um autor que eu gosto muito, tá? Ele é classificado de formas diferentes de acordo com o comentador. Aí você vai dizer, mas classificado como? Calma. 3 possibilidades: realismo, nominalismo e conceitualismo. Eu já vi o Pedro Abelardo sendo classificado como nominalista, como conceitualista ou até mesmo como realista, realismo moderado. No meu entendimento, o Pedro Abelardo, ele é um conceitualista, tá? Mas tem outros comentadores que têm outras opiniões. O que é isso? Você já deve estar me perguntando, mas o que é isso, professor? Bem, realismo é do latim ante rem, ou seja, antes da coisa. É o caso do mundo das ideias. Antes de haver o gato, aquele gatinho que você acaricia, existe uma ideia perfeita de gato, lá no mundo das ideias de Platão, ou lá na mente de Deus. Então antecede o gato. Antecede o gatinho que você tem em casa. Então o universal veio primeiro. E mesmo se não houvesse gato, haveria o universal. No nominalismo você tem o post-rein. O post-rein, ele propõe que primeiro nós temos os indivíduos. A partir da observação dos indivíduos, eu crio em minha mente, tá? Eu abstraio os indivíduos, eu crio um conceito de gato. Eu vi vários gatos, eu vi vários cachorros, então eu imagino o que é um gato, o que é um cachorro. Como o nome diz, nominalismo vem de nome, do termo que eu estou utilizando. E o nominalismo diz simplesmente que os universais não existem. Eles não existem em concretude, não há humanidade, não há homem, não há mulher. Não, o que eu tenho são indivíduos. Só isto, mais nada. Ficou então aqueles que afirmavam, por um lado, realismo, que existia realmente os universais, e aqueles que afirmavam pelo outro, o nominalismo, que não existem os universais. Aí veio uma terceira posição, intermediária, um pouquinho de um, um pouquinho do outro, que é o conceitualismo, que alguns chamam de terminismo. Conceitualismo ou terminismo. Trabalham por meio de abstrações. Enquanto o nominalismo nega completamente a existência do universal e o realismo afirma a existência dele antes das coisas particulares, o conceitualismo, numa posição muito próxima do Aristóteles, ele vai dizer que nós vamos observar cada um dos indivíduos e vamos formular em nossa mente a ideia, tá, por meio de abstração, a ideia do universal, que vai existir sim. Aonde que vai existir? Na nossa mente. Para o nominalismo não existe, mas para o conceitualismo existe sim esse universal, na nossa mente. E, se formos buscar Aristóteles, nas formas presentes nos indivíduos. Claro está que para você pegar um monte de autores distintos, medievais, e tentar rotulá-los como realista, nominalista ou conceitualista, não vai dar certo. Então pegaram o realismo e o nominalismo e dividiram também em 3, para tentar facilitar essa nomenclatura, tentar encaixar o fulano aqui, porque um é mais radical, o outro é um pouco menos radical.
Então dividiram tanto o realismo, tanto o nominalismo em absoluto, exagerado e moderado. Para vocês terem uma ideia, eu falei ainda há pouco no Pedro Abelardo. Por que alguns classificam ele assim e outros classificam ele assado? É porque lá no moderado, veja, o mais radical seria o absoluto, intermediário, exagerado, e o menos radical é o moderado. Então o realismo moderado se aproxima muito do nominalismo moderado, que por sua vez se aproxima muito do conceitualismo. Né? Então essas três posições são semelhantes. Nessas três posições, o realismo moderado de Aristóteles, o conceitualismo e o nominalismo moderado, eu vejo singulares. Beleza? Tem singulares. Tem vários gatinhos aqui. Na minha mente eu formulo o conceito de gato. E existe, na realidade, sim, o universal. Mas existe aonde? Existe na minha mente. E existe, tá, na junção de cada indivíduo, de cada gatinho. Mas não existe o gato, tá, isolado dos gatinhos. Isso não existe. Não existe um lugar lá na mente de Deus, ou no mundo das ideias, com o gato. A ideia perfeita de gato, a forma perfeita do gato, do qual tudo aqui é cópia, não, isso não existe. Entendeu? Então seria post-brain, tá? Post-brain, tá? Mas aceitando a possibilidade da existência, sim, do universal, só que como um conceito, uma abstração. Esse seria o quê? Seria o realismo moderado, nominalismo moderado e o conceitualismo. Eles se aproximam muito. Por isso que você vai encontrar comentadores dizendo: ah, o Pedro Abelardo é um realista moderado. Ah, não, o Pedro Abelardo, vai dizer outro, é um nominalista. Foi ele que começou com o nominalismo. Na verdade, o Pedro Abelardo ele criticou tanto os realistas, tanto os nominalistas. Ele criticou os dois, mas criticou o quê? Os mais radicais dos dois grupos. Ele criticou as duas posições. Tá? Por isso que eu vejo ele, eu, filósofo, Silvério, vejo ele como um conceitualista. Mas vocês vão ver outras posições. Olha, eu não vou entrar em muitos detalhes na divisão do absoluto, exagerado e moderado para o realismo e o nominalismo, porque nós temos um texto no nosso blog, tá? O Ser Escritor e o Comportamento Crítico, que eu desenvolvi sobre essa temática. Então você pode ir lá, vai estar por escrito, vai ficar até mais fácil para você visualizar e tentar compreender do que exatamente a gente está falando nessa divisão. Eu vou dar prosseguimento, então, à questão dos universais. Aqui, cabe falar, quando a gente pensa em universal, ele ser uma propriedade ou uma relação. Sempre que você pensar em universal, ele é uma propriedade de alguma coisa. Se não for uma propriedade, é uma relação. Vamos lá, o que eu estou dizendo por uma propriedade? É uma qualidade que você tenha de algo. Maria é bonita. É uma qualidade, é um predicado de Maria. Maria é bonita. Então o bonita, o belo, é um universal. O Pedro é gordo. O gordo é um universal. Então, o meu carro é vermelho. O vermelho é um universal. Então veja, são propriedades. A propriedade, a qualidade, o predicado do meu carro é ser vermelho. Tá? Beleza? E a relação? Existem vários tipos de relações. Por exemplo, a de parentesco. Pai e filho. Tá? Pai, tá? Ah, eu sou pai de Karen. Tá? Então, pai é um universal, porque você tem várias pessoas que são pai. Mãe é outro universal. Filho ou filha também é outro universal. Então, essas relações de parentesco, todas elas, avô, avó, tá? Elas representam o universal, porque elas se aplicam a vários e vários indivíduos. Também relações espaço-temporais. Tá? Qualquer relação espaço-temporal vai ser um universal. Uma definição que tentaram dar, que me parece que é boa, tá? Para os universais, e é muito simples, é uma frase muito pequena. Pensa só. O um
em todos. Ou um em todos. Porque veja, pensa na beleza. A beleza não se divide. Ou é belo ou é feio. Beleza é beleza, não se divide. Então é um só. A beleza é um. O belo é um só. Mas eu posso ver a beleza numa multiplicidade de coisas diferentes, mas ela está sempre em totalidade. Se eu digo que aquele carro é belo, tá? Aquele carro é totalmente belo. A beleza está ali. Tá? Se eu digo que Maria é bela, Maria é bela. A beleza está em totalidade ali em Maria, na medida em que eu digo que ela é bela. O universal não se divide. E sem ele se dividir, eu não corto o universal em fatias. Ó, um pouquinho para esse carro, um pouquinho para Maria, um pouquinho para o Pedro. Não. O universal vai como um todo, pacote. Ó. O belo está aqui. O Pedro é belo. Está aqui o universal. Pacote. O Pedro é belo. Então é um só. O Manuel é inteligente. Eu pego a inteligência, o pacote, inteligente. Está aqui no Manuel, pumba. Só que eu pego o mesmo inteligente e ponho no Pedro e no Joaquim, na Cristina e na Isabel. Então é um, tá? Em todos. O universal não se divide. E sem se dividir, ele está presente em vários singulares. Então é um em todos. Essa é uma definição boa para o universal. Voltemos aos gregos. Platão e Aristóteles. Em Platão, nós temos, a visão de Platão é de ante rem. Tá? Ante rem seria antes das coisas. Então, o universal está presente no mundo das ideias. Independente da coisa existir aqui ou não, o universal existe. Existe sim. Esse modelo é válido aonde, gente? Nas matemáticas, todas elas. O Platão é um matemático, ele pensa, a cabeça dele é de matemático. Vamos pensar em termos de geometria? As propriedades de um quadrado, ou as propriedades de um triângulo, ou as propriedades de um círculo, elas vão existir independente de haver um quadrado, um triângulo ou um círculo. Não precisa, as propriedades elas pré-existem. Eu vou descobri-las quando eu estudar o triângulo, o quadrado e o círculo. Eu não vou criá-las. Eu não vou nominá-las. Eu vou descobri-las, porque elas pré-existem. E mais ainda, o círculo, para o geômetra, é um círculo perfeito. O círculo que você vai desenhar com a sua caneta, ele não é perfeito. Ele não é o círculo maravilhoso, perfeito do geômetra. Nem o triângulo, que real aqui, é um triângulo perfeito. O seu quadrado, o seu retângulo aqui, não são perfeitos. Eles são cópias imperfeitas de uma ideia perfeita de um quadrado, de um triângulo, de um retângulo, de um círculo. Então, para o matemático, é o ante-rem, com certeza. Tá? É Platão, é o mundo das ideias, está vendo aquilo ali no que ele está trabalhando, gente. Veja, você trabalha com matemática, se você é matemático, engenheiro, tá? Você sabe muito bem que todas essas relações numéricas, elas antecedem tudo que você está fazendo. E você não as criou e ninguém as criou. Elas foram descobertas, elas se aplicam. E por que elas foram descobertas? Porque elas existiam antes, tá, de qualquer coisa material, qualquer coisa concreta que você vai fazer aqui. Então, a cabeça pensante do Platão é de um matemático. E o Aristóteles? In rebus, tá? Ou seja, as coisas está presente nas coisas. O universal está nas coisas, no individual. Se eu não tiver o individual, eu não tenho o universal. Isso é cabeça de quem? Biólogo. Você faz biologia? O pessoal que faz biologia sabe muito bem que para eu ter um cão, tá? Para eu ter uma raça, para eu ter uma espécie, para eu ter um gênero, eu tenho que ter os indivíduos primeiro. Se eu não tiver um monte de cãozinhos, eu não vou ter o cão. Não existe. Tudo bem.
bem, eu posso falar em dinossauros, mas tem os esqueletos lá dos dinossauros, eles existiram em algum momento. Então, se não houvesse os indivíduos dinossauros, eu não teria o universal dinossauro, não teria. Eu preciso primeiro dos indivíduos para depois chegar ao universal. Então isso é a cabeça de quem? Cabeça pensante de um biólogo. Na biologia você vai observar os animais, você vai observar os vegetais, vai observar espécies distintas de árvores, por exemplo. E aí, a partir dessa coleção de indivíduos, seres concretos, seres singulares, seres particulares, esses entes concretos, você vai chegar ao quê? Ao universal. Eu vou falar em um abacateiro, que vai ser um universal, vai se aplicar a um monte de árvores que vão produzir uma determinada fruta. É o abacateiro. Eu vou falar no limoeiro, mas não vai haver possibilidade de existir um limoeiro, o universal limoeiro, se não houver as plantas primeiro. As plantas, pelo menos em algum momento da história do nosso planeta, precisou haver as plantas que produzem limão, para eu poder mais tarde dizer, olha, a junção dessas plantas se chama limoeiro, ou então essas que produzem abacate, abacateiro. Mas se nunca houvesse tal planta no nosso planeta, não haveria o universal, por exemplo, abacateiro. É a cabeça do biólogo. Veja a diferença de Platão e Aristóteles. Isso vai estar presente até hoje. O pessoal que está na área de lógica, matemática, vai se sentir muito atraído pela ideia dos universais provinda de Platão. Do realismo. Porque ele vê isso no seu dia a dia, ele vê o realismo ali. Agora, o pessoal que vem de outras áreas, como o pessoal de biologia, não. Esse vai se sentir mais tentado, talvez, a um realismo moderado, a um conceitualismo, ou até um nominalismo. Olha, o Platão, então, ele é o quê? Ele é transcendente. Por que esse realismo? Por que esse realismo é transcendente em Platão? Porque ele transcende toda essa nossa realidade aqui. Ele está lá no mundo das ideias. Como também no neoplatonismo medieval, ele vai estar o quê? Na mente de Deus. Ele não está aqui nesse mundo no qual nós habitamos. Não, essa ideia perfeita está lá, fora disso tudo. Ela transcende tudo isso. Então é um realismo transcendente. Já o realismo de Aristóteles é imanente. Por quê? Esse realismo ele parte da observação de todos os singulares à minha volta. Esses singulares todos, essas coleções de entes individuais, essa coleção de entes particulares, de entes concretos, é da onde vai emanar o meu universal, da observação disso tudo. Então se trata de um realismo imanente, o de Aristóteles. Claro que há argumentos contrários. Nós podemos pensar, eu não vou desenvolver muito aqui, porque eu terei de fazer vídeos depois sobre Aristóteles, onde iremos desenvolver Aristóteles e Platão. Mas nós podemos pensar no argumento do terceiro homem, que seria um argumento contrário à existência dos universais. Se bem que Aristóteles, ele não estava querendo negar o universal, até porque ele estaria em uma posição que nós classificaríamos hoje como realista moderado. O Aristóteles queria negar sim as formas de Platão, aquele mundo das ideias lá, é esse o objetivo do Aristóteles. E o terceiro homem, é que se eu tenho dois aqui para comparar, eu vou precisar de um terceiro para poder comparar esses dois. Olha, esses dois aqui, eles são iguais ou não? Mas eu tenho um terceiro aqui que eu vou usar como critério de comparação. Beleza? Só que depois eu preciso ter um outro abaixo deste. São galhos de uma árvore, cada vez tem um. Então, uma regressão ao infinito que se torna injustificável. Eu vou para comparar dois, eu preciso ter um terceiro para fazer esse critério de comparação. É o terceiro homem, que vai gerar o quê? Uma regressão ao infinito injustificável. Essa é a primeira crítica à possibilidade de existência real dos universais no mundo das ideias ou na mente de Deus. Uma crítica que foi muito usada na Idade Média. Descolada um pouco do pensamento original de Aristóteles, que era somente uma crítica às formas de Platão. E como foi usado no período medieval, foi uma crítica
o realismo como um todo. Não, nós negamos o realismo. Foi uma crítica feita pelos nominalistas. E os nominalistas, eles só aceitam, como eu falei ainda há pouco, a palavra ou o som, mas não há uma correspondência na realidade. Veja, é um rótulo. Eu ponho um rótulo em alguma coisa, mas como eu ponho esse rótulo, eu poderia colocar outro rótulo qualquer. É uma invenção humana. Digamos assim, os universais são invenções humanas, são rótulos que nós colocamos nas coisas. Mas os universais, para os nominalistas, eles não existem. Nem fora das coisas, nem nas coisas. Eles não existem. O que existem são palavras e sons, e convenções. Nós temos convenções sociais, coisas que são aceitas por convenção. Só isso. O nominalismo, só existe um nome. Então, voltando aos argumentos contrários, nós falamos no Terceiro Homem de Aristóteles e podemos falar também na Navalha de Ockham. Temos um vídeo também sobre Guilherme de Ockham aqui no canal que vale a pena você ver. Não vou entrar também em muitos detalhes porque já tem um vídeo específico sobre ele aqui no nosso canal. Guilherme de Ockham. Mas a Navalha de Ockham nos fala em fazer um corte, tá? Buscando o que? A simplicidade. Eu tenho uma teoria, eu tenho uma explicação para um determinado problema. Então eu devo cortar tudo dentro dessa explicação que não for absolutamente necessário. Olha, partindo da Navalha de Ockham, não é necessário, não é estritamente necessário que haja um mundo das ideias. Eu posso explicar isto aqui de outra forma. Não há necessidade de haver um Deus. Olha como já ficou mais complexo. Tem um Deus, e é o Deus cristão, e na mente de Deus eu tenho o quê? Eu tenho ideias perfeitas do quais nós somos cópias. Notou que está tudo mais complexo? Eu vou demorar um tempão para explicar aqui esse Deus cristão, tá? Como é que ele funciona, ele é onipotente, onipresente, onisciente, um monte de atributos. Para depois dizer que na mente dele, porque ele é o criador de tudo, segundo a revelação, eu tenho uma ideia perfeita de cada coisa que está aqui e nós somos exemplos do que está na mente de Deus. Ficou complicado, não? Pela Navalha de Ockham você corta tudo isso, não. Simplifica. Mesma coisa com o mundo das ideias. Corta. Simplifica. O que fica? Absolutamente o necessário. Mais nada. Então, é uma crítica que se faz ao realismo dizendo que o nominalismo é mais simples. Olha, o que existe? Existem os singulares. Só. Ah, mas e quando eu falo na palavra homem, a palavra mulher? É só um rótulo que eu coloquei num conjunto de singulares, de indivíduos, de entes individuais. Então é um rótulo, mais nada. A palavra homem, a palavra mulher não possui uma realidade própria. É uma convenção social, diríamos hoje. Tá? Então seria a simplicidade da explicação. Então essa é uma crítica dos nominalistas fazendo uso da Navalha de Ockham contra os realistas. Beleza? Se você me perguntar o que eu sou particularmente, eu sou um realista moderado. Tá? Depois de todos esses anos estudando, eu me classifico como um realista moderado, ou se você preferir, um conceitualista, ou um nominalista moderado. Porque, como eu falei, mesmo o Pedro Abelardo, ele vai ser classificado pelos diversos comentadores nessas três posições diferentes. Há vários textos aí na rede dizendo que ele é nominalista. E o pior, nem põe nominalista moderado, põe só nominalista, para complicar mais ainda a cabeça. Tá? Mas veja, se eu falar nominalista moderado, que eu sei que vai se aproximar de um realismo moderado, que eu sei que se aproxima de um conceitualismo, também sei que o conceitualismo pode ser chamado de terminismo, aí faz mais sentido. São várias expressões que acabam dizendo que é a mesma coisa. Tá? Então, ou eu digo que eu sou um conceitualista, ou seja, eu vejo conceitos, tá? Ou um realismo moderado. E existe universal? Sim. Para mim, Silvério, filósofo Silvério, o universal existe na minha mente e existe nos indivíduos, tá? Singulares. Eu não admito que o mundo das ideias, nem o universal na mente de Deus.
E isso gera conclusões outras. Por exemplo, eu entendo que eu, enquanto sigo a minha essência, sou completamente perfeito. E que você aí é perfeito também. Nós somos perfeitos porque nós somos entes singulares. Eu não sou cópia de qualquer coisa, nem você é cópia ou exemplo de qualquer outra coisa. Se você não é uma cópia, então você é perfeito. O meu carro parado na garagem pode ser imperfeito, porque há um projeto, um modelo no qual ele foi desenhado por um arquiteto, por um engenheiro mecânico. Vários trabalharam nesse projeto. Então ele pode se assemelhar mais ou menos à perfeição deste projeto. De repente tem um risco na pintura que não deveria ter quando ele saiu da concessionária. Então o meu carro pode ser imperfeito em relação a uma ideia perfeita contida num projeto deste carro, deste modelo. E aí todos os carros serão imperfeitos porque nenhum deles vai atingir o quê? O projeto desses engenheiros, do grupo desses engenheiros. Sempre vai haver uma imperfeiçãozinha aqui ou ali em relação ao projeto. Mas não há um projeto para mim, não há um projeto para você, porque não existe o mundo das ideias e porque não existe uma ideia perfeita de homem ou de mulher na mente de Deus. Então, por não existir, no meu entendimento, tá, uma concretude do universal, tá, eu admito a perfeição de cada um dos singulares. Seres racionais conscientes. Ora, notaram a implicação? Então, a questão dos universais, ela tem profundas implicações em várias coisas. Na área do direito, na área da matemática e em várias coisas. Muitas vezes o pensador, ele não tem noção do quanto que ele está sendo influenciado por questões vinculadas ao universal. Mas está, sim, presente na sua vida e no seu trabalho, nas suas concepções teóricas. Porque, no fundo, o universal é esta visão entre as palavras e as coisas. As coisas à nossa volta, concretas, materiais, individuais, e as palavras que nós usamos para designar essas coisas. Da onde surgem essas palavras e qual a validade dessas palavras que nós usamos para designar essas coisas. Beleza, gente? Então, memoriza que o universal, ele pode, as posições dentro da querela dos universais ou do problema dos universais podem ser divididas em três: realismo, nominalismo e conceitualismo. Memoriza que o realismo, tá, é ante-rem, que o universal antecede a coisa. Que o nominalismo é post-rem, que primeiro eu tenho as coisas singulares e depois eu tenho o universal. O conceitualismo é uma solução intermediária, que alguns chamam de terminismo, e que tanto o realismo, tanto o nominalismo podem sim ser subdivididas em três grupos, de acordo com o pensador ser mais ou menos convicto ou radical na sua tese, que seria o absoluto, exagerado e o moderado. Beleza, gente? E que o universal está presente tanto nas propriedades, as qualidades, os predicados das coisas, tanto nas relações existentes, de parentesco, espaço-temporais e por aí vai. E para fechar, eu quero repetir aquela frase que eu considero uma definição ótima para os universais. O um em todos. Gente, se você gostou, deixe o seu comentário. Esse vídeo, pelo menos na minha concepção, ele é interessante. Vocês poderiam divulgar para quem gosta aí de filosofia. Passa aí o vídeo, compartilha, tá bom? Tá? Para quem gosta, quem você acha que não vai gostar, não precisa não, tá bom? Olha, muito obrigado pela presença até aqui e até mais.